Existem pessoas que têm uma necessidade de aprovação muito grande do outro, do que ele vai dizer, do que ele vai pensar, do que ele acha a respeito daquilo, seja de uma opinião, seja de uma faculdade que a pessoa pensa em fazer, de um item que a pessoa pensa em comprar, enfim, isso se estende para tantos aspectos que seria, assim, precisaria de muito tempo para descrever. Então, será que a necessidade de ser aprovado pelo outro é uma coisa ruim? Na verdade, todo mundo precisa da aprovação do outro, de alguém, seja do pai, da mãe, do namorado, da esposa, enfim. A gente precisa de ver se as pessoas ao nosso redor, elas estão corroborando, elas estão concordando com aquilo que a gente está pensando em fazer. Assim, existem coisas que a gente consegue, atitudes que a gente consegue tomar independentemente, mas em sua maioria a gente precisa da aprovação de alguém para isso de fato vir acontecer. Aí eu te pergunto, né? Isso é ruim? Depende do nível que isso está na sua vida. Porque todo mundo precisa de ser aprovado por alguém. A questão é, isso guia todas as suas relações? Você depende dessa aprovação para fazer tudo o que você pensa em fazer, para fazer tudo o que você almeja em fazer? A quantas pessoas isso está atrelado? Sabe? Porque às vezes essa necessidade de aprovação está atrelado a uma pessoa. Às vezes não. Às vezes está atrelado a duas, três ou até mais pessoas. Existem pessoas que precisam de ser aprovadas por todas as pessoas que rodeiam ela. E aí isso deixa a sua vida um pouco mais complexa. E a sua energia, né, acaba ficando muito esgotada, porque isso demanda muito de você. Você precisa pensar e você precisa de investigar o que várias pessoas pensam a respeito do assunto. Quando se trata de uma pessoa, às vezes é mais simples, mas às vezes também não é tão simples, porque principalmente se aquela pessoa pensar muito diferente de você, vocês podem ter opiniões muito opostas ou opiniões muito diversas a respeito de um assunto, e vai ser muito difícil conseguir uma aprovação dela. Então, o quão difícil ou não depende dessas características. Depende do quanto, de quantas pessoas você precisa de aprovação, depende do quanto você precisa de aprovação, se você precisa de 80% de aprovação ou de 100% de aprovação. Porque, às vezes, se a pessoa concordar meio a meio contigo, você já fica confortável. Mas tem pessoas que precisam que a outra pessoa concorde 100% com o que ela vai fazer. E aí, isso torna a situação muito mais complexa. Então, necessidade de aprovação é uma coisa ruim? Não. Todo mundo precisa ser aprovado pelo outro. Por mais que às vezes a gente não perceba. A gente pode pensar assim, não, eu faço tudo independentemente, eu faço tudo sem precisar da aprovação do outro. Eu não preciso que ninguém me diga o que eu vou fazer ou não. Eu faço o que eu quiser. Isso não é verdade. Assim, existem algumas pessoas, mas são a minoria, que fazem aquilo que elas realmente querem, sem se importar com o que o outro está pensando. Mas essas pessoas geralmente não são muito agradáveis, no geral, porque elas tendem a fazer coisas que, inclusive, são ruins para as pessoas que estão ao redor delas, porque elas só estão pensando naquilo que vai ser bom para elas mesmas. Então, assim, existe toda essa questão, sabe? Se você vai para um extremo, também não é agradável para as pessoas que estão ao seu redor, e não estando agradável para as pessoas, elas não querem ficar com você e você cria outros problemas. Então, nem precisar de ser aprovado em 100% daquilo que você faz, nem em não precisar de nada de uma aprovação, é ruim. Ou seja, os dois extremos são ruins. Nem precisar e nem precisar de mais. Então, o meio termo talvez seja a situação mais apropriada aqui. Esse meio termo é super subjetivo, né? Porque ele pode ser um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, dependendo de quem a gente tá falando e de qual relacionamento a gente tá falando. Porque também existem pessoas que funcionam muito bem nessa relação de aprovar e desaprovar com o outro. Então, nem sempre vai ser tão óbvia a resposta, e eu não me arriscaria a dizer qual se enquadra aqui pra você o que fazer nesse caso, né? Mas a gente tá falando de uma situação que às vezes pode ser vista como algo 100% negativo, mas não é. Ser aprovado pelo outro é uma necessidade que todos nós temos e que a gente precisa aprender a lidar ao longo da vida, para que a gente não deixe que aquilo afete negativamente o nosso dia a dia. Todo mundo precisa de um feedback daquilo que está fazendo, sabe? Seja um feedback positivo ou um feedback negativo. A gente precisa saber, a gente se mede pelo outro. E a gente não faz isso de agora, a gente faz isso desde que a gente é criança. A gente testa, a gente está sempre testando para ver o que as pessoas pensam a respeito daquilo. A gente fala uma coisa antes de falar sobre o assunto como um todo, para ver o que a pessoa pensa a respeito daquele microtópico, e então a gente traz o tópico inteiro se a gente julga que a pessoa vai receber bem aquilo ou não. Então, a gente está sempre nessa dinâmica de o que eu faço
com aquilo que eu quero fazer, sabe? Será que o outro acha legal o que eu vou fazer? Será que é certo o que eu tô fazendo? Será que é honesto? Será que é correto? A gente tá sempre se medindo pelo outro, mesmo quando a gente não tá percebendo. Seja na igreja, seja na escola, seja em casa, na rua, no futebol, em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo. Tem aquele cara muito brigão no futebol. Se ele vê que toda vez que ele reage com agressividade, as pessoas reagem de volta, talvez ele vá continuar fazendo aquilo. Mas se ele se der conta de que aquilo está sendo desaprovado, de que ele está sempre recebendo feedback negativo, e as pessoas estão criticando aquela atitude dele e estão sempre corrigindo ele ou dizendo, desaprovando aquilo que ele está fazendo, ele tende a diminuir aquele comportamento. Por quê? Porque o feedback é negativo. As pessoas estão dizendo para ele que, olha, essa atitude não é legal aqui. Talvez seja legal em outro lugar, mas não é legal aqui. A gente não gosta desse tipo de coisa. Esse foi só um exemplo, né, num contexto de futsal ou de futebol no geral, né? Mas a gente pode pegar isso para outros lugares e outros momentos. Se as pessoas têm atitudes padrões e elas em determinados contextos e elas são inseridas em outro contexto, você pode ajudar aquela pessoa a regular o comportamento dela. Nós somos assim, nós somos muito adaptáveis. A gente está sempre regulando o nosso comportamento, dependendo do contexto que a gente está inserido. Por exemplo, quando você está na igreja, se você, né, se você vai à igreja, ou enfim, se você, de qualquer religião que você seja, né, se você está lá num centro religioso específico da sua cultura, você age de uma maneira. Mas quando você sai daquele contexto e vai para um grupo de amigos, por exemplo, numa pizzaria, é um contexto completamente diferente. E aquilo tem atitudes totalmente diferentes. As pessoas esperam até que você age de forma diferente, sabe? Dependendo do que você faz na pizzaria, você não pode fazer nesse centro cultural, religioso, porque as pessoas vão ver como algo negativo. Elas vão ver como algo ruim, mesmo que sejam atitudes iguais, só que você está inserido em contextos diferentes. Então, a gente sempre está se regulando pelo feedback do outro também, além daquilo da própria concepção que a gente já internalizou ao longo do tempo, mas que de alguma forma também foi através de questões pessoais, mas principalmente através de um recebimento ali de normas que você foi tendo ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória. O outro foi te dizendo, olha, isso não é legal, isso pode, isso não pode. E você foi agregando aquilo para si, e aquilo foi moldando quem você é e as escolhas que você iria fazer ao longo do tempo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria falar um pouco a respeito dessa questão de o quanto a gente precisa ser aprovado pelo outro, sabe? Essa necessidade de aprovação, que eu acho que às vezes a gente tende a atribuir a algo negativo, a gente sempre tende a dizer como se fosse algo ruim, né? E às vezes realmente tá, porque às vezes as pessoas vêm com uma dificuldade muito grande de lidar com a desaprovação do outro, e aí geralmente são pessoas que precisam de muita aprovação ou de quase 100% da aprovação das pessoas em determinados assuntos. Então, por isso que eu quis trazer esse tópico, porque eu acho que é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque parece que é óbvia, mas nem é sempre. Necessidade de aprovação nem sempre é uma coisa ruim, depende de como você se relaciona com aquilo e do quanto aquilo guia as escolhas que você faz dentro dos relacionamentos que você está inserido. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que você achou e deixe seu like se você gostou ou seu dislike se você não gostou. Como eu costumo dizer aqui, não existe moral da história, cada um faz o que quer com as possibilidades que tem. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.